Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Cláudio Kilmiaki. Vereador Diego de Amorim Martins. Vereador Edson Santos na primeira secretaria. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Presente. Cuco está aí. Vereador José Francimário Vieira de Macedo. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Komura, na presidência. Vereador Périx Bauabi. Vereador Protássio Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Está aí. Confirmando a presença dos vereadores José Antônio Cuco Pereira. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Falta mais um. Só fez independente de deliberação. Pode ir. Quantos vereadores? 10 dos senhores vereadores presentes. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que independem de deliberação do plenário. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, ofício número 110/2018, encaminha resposta à moção número 71 de 2017, de autoria de membro da edilidade. À disposição dos senhores vereadores. Ministério do Transportes, Portos e Aviação Civil, Assessoria Parlamentar, ofício número 96/2018, encaminha resposta à moção número 96/2017, de autoria do vereador Pedro Idec Komura. À disposição dos senhores vereadores. Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva e Negocial de Governo, ofícios número 230 e 234, 2018, comunicam a extinção de contratos de repasse que especificam. À disposição dos senhores vereadores. O vereador Iduígues Martins apresenta emendas ao projeto número 151, 2017, que se encontra em trâmite pelas comissões permanentes. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença da vereadora Fernanda Moreno. Vereadora Sadal Fernanda Sakai. Moreno presente, vereador Sadal Sakai presente. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leituras que dependem de deliberação do plenário. Documentos dependentes de deliberação. Projeto de lei número 18 de 2018 autoriza o funcionamento dos semáforos entre 0 horas e 5 horas da manhã em sistema de alerta com luz amarela piscante no município de Mogi das Cruzes. Autoria do vereador Mauro de Assis Margarido. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 18/2018,
de autoria do vereador Mauro de Assis Margarido, que autoriza o funcionamento dos semáforos entre 0 horas e 5 horas da manhã em sistema de alerta com luz amarela piscante no município de Mogi das Cruzes. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 18, de autoria do vereador Maurinho Despachante. Encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Requerimento número 32, 2017. Egrégio plenário, o SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes, é importante órgão de defesa dos trabalhadores públicos municipais. O SINTAP foi constituído a partir da luta dos trabalhadores por melhorias nas relações com o poder público municipal e iniciou suas atividades no ano de 1989. Após quase 30 anos de atividades, com uma pequena pausa devido às fragilidades nas relações entre trabalhadores e poder público, retoma-se as suas atividades a partir do ano de 2002 e reinicia sua luta mais fortalecido e combativo. Hoje, consolidado e reconhecido pelo funcionalismo público, assume papel importante nas relações patronais, funcionando como um mediador nos interesses da categoria. Nos dias 15 e 16 de março de 2018, realizou as suas eleições, sendo reeleito por mais 3 anos de mandato, de 2018 a 2021, reafirmando o compromisso de estar na linha de frente dos interesses dos funcionários públicos municipais de Mogi das Cruzes e Guararema. Diante do relatado é que requeiro à mesa diretiva da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de aplausos e congratulações à nova diretoria eleita, composta pelos membros Jairo Lúcio Marciano, João Carlos de Souza, Claudinei Soares de Andrade, Luiz Carlos, Davi Moraes, Antônio Alberto de Paula Gomes, Johnny Guerrini, Milena Andere Campos, Danilo Dias de Barros dos Santos, Patrícia Fernandes, Sueli Martins Cardoso, Carlos Alberto da Silva Pinto, Leonardo Precioso de Almeida, Marcos Vinícius Ferreira, Andréia Cristina de Deus, Leandro Alves da Silva, Igor Lopes da Cruz, Marcos Pereira Maria, Rinaldo Alexandre Rich, Azil Ferreira da Silva, Eduardo Toledo, Pedro Cassese Rodrigues, Roberto Carlos Nunes de Siqueira, Luiz Felipe de Carvalho Briedes, Clodoaldo Ferreira Teixeira, Ivan Luiz Buzon, Edson Benedito de Oliveira, Benedito Vitorino e Fátima Aparecida Maia. Requeiro ainda que, em reconhecimento à representatividade e importância desta instituição para o funcionalismo público municipal, como forma de registro e homenagem, e finalmente que do deliberado pelo egrégio plenário sejam oficiados do inteiro teor do presente trabalho legislativo o presidente, senhor Benedito Francisco de Souza Filho Ferrugem, o tesoureiro Paulo Ricardo Alves Ramalho e o secretário-geral Cristiano Malta de Oliveira. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 21 de março de 2018, vereador Eduígues Martins. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença dos vereadores Taubaté Guimarães, vereador Eduígues Ferreira Martins, vereador Diego Amorim Martins, e o vereador Jean Lopes e o vereador Farofa. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães presente, vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa presente, Diegão. vereador Diego de Amorim Martins Diegão presente, vereador Jean Lopes presente. Coloco em discussão o requerimento número 32/2017
de autoria do vereador Eduígues Ferreira Martins. Pessoal, a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor da propositura, vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa que nos acompanha, boa tarde. A população que nos acompanha, boa tarde. Aqui o nosso companheiro Chicão, boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, esse é um requerimento em que procuro parabenizar a diretoria reeleita para mais 3 anos de mandato, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Mogi das Cruzes e Guararema. E aí eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, ressaltar a importância deste sindicato na vida do funcionalismo público. Todos nós sabemos que na relação patrões e empregados é necessário haver um equilíbrio entre as partes. Nem o setor patronal pode sozinho desenvolver todas as questões trabalhistas e decidir, nem tampouco só o sindicato. Eu sei que tem muita gente que procura demonizar o sindicato, criticar, condenar, mas todas as conquistas que os trabalhadores têm hoje, o valor da hora extra, o 13º salário, as férias, o plano de saúde, o abono salarial, os seus direitos trabalhistas, eles são oriundos de lutas sindicais. Então, o Sindicato de Servidores, que no último dia 15 e 16 reelegeu uma diretoria para o próximo triênio, tem desenvolvido um papel importante no sentido de defender os direitos e os interesses dos trabalhadores da administração pública de Mogi. Portanto, o Sintap está de parabéns, a sua diretoria está de parabéns, o seu presidente, o Benedito, o Ferrugem, o Paulo e também o secretário-geral, são companheiros que têm desenvolvido um trabalho sério junto ao sindicato, à frente da entidade sindical. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 14, 2018, egrégio plenário, em ação solidária envolvendo os alunos, o Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes arrecadou 20 toneladas de alimento e 2.500 cobertores na 24ª edição da gincana do Colégio Objetivo, GINCO, realizada entre os dias 19 de fevereiro a 10 de março. Tradicional instituição de ensino no município com 25 anos de atividade, o evento é realizado com a proposta de integrar alunos e professores no início do ano letivo e conta com várias atividades, das quais destacam-se esta ação de solidariedade. Diante do exposto, requeiro à mesa diretiva que sejam consignados na ata dessa sessão ordinária votos de aplauso e congratulações aos alunos do Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes e que do deliberado seja dada ciência ao excelentíssimo senhor Marcos Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, senhora Vera Antunes, diretora-geral do Colégio Objetivo, senhora Karen Sartorato, coordenadora de eventos do Colégio Objetivo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 21 de março de 2018, vereador Edson Santos. Coloco em discussão a moção número 14/2018, de autoria do vereador Edson dos Santos. Em discussão, presidente. Com a palavra, vereador Otto. Queria parabenizá-lo, vereador do PSD, Edson Santos. Essa é uma gincana, e gincana é uma coisa que me agrada muito, uma gincana do colégio particular da nossa cidade, Objetivo. Me parece que arrecadou, dessa vez, quase 20 toneladas, é isso, Edson? De alimentos e eles fazem a parte social com esses alimentos. Minhas filhas estudaram nesse colégio Objetivo e é uma coisa que é tradicional na cidade e que a gente tem que parabenizar e ter moções como essa para que a escola continue fazendo esse bem, arrecadando aí 20 toneladas de alimentos que com certeza vai servir para muita gente hoje que passa fome.
Era isso, presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o autor da propositura, vereador Edson dos Santos. Presidente, senhores vereadores, vereadora, gostaria de realmente estar parabenizando o Colégio Objetivo pela 24ª Ginco. A gincana arrecadou aí 20 toneladas de alimentos e 2.500 cobertores. Foram atendidas com os alimentos mais de 60 entidades e os cobertores foram doados ao Fundo Social de Solidariedade para a campanha do Agasalho 2018. Nós aí que estivemos na gestão passada no Fundo Social e na Secretaria de Assistência Social, a gente sabe da importância dessa atividade, desse evento, uma vez que as entidades da cidade estão sempre na necessidade, né? E essa gincana vem ao encontro. E o importante também, presidente, senhores vereadores, é justamente despertar a solidariedade nos alunos. Então, que outros sigam também o exemplo do Colégio Objetivo. Moção número 15 de 2018, egrégio plenário, considerando que o Ministério da Educação, que o ministro da Educação, Mendonça Filho, do Democratas, disse ao jornal Folha de São Paulo nesta semana que vetará a proposta de liberar 40% de aulas à distância no ensino médio, caso ela seja provada pelo Conselho Nacional de Educação. Considerando que o referido órgão de imprensa revelou que o Conselho Nacional de Educação já discute uma resolução de atualização das diretrizes nacionais curriculares do ensino médio, onde consta essa previsão, e para a educação de jovens e adultos, a previsão é de 100% para atividades à distância. Considerando que o Conselho Nacional de Educação é um órgão de assessoramento do Ministério da Educação, que ainda está debatendo o assunto e cujas decisões devem ser homologadas pelo Ministério da Educação. Diante do exposto é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apresenta a presente moção de apoio ao excelentíssimo senhor Mendonça Filho, ministro da Educação, que se posicionou contra a liberação de 40% de aulas à distância para o ensino médio, que vem sendo discutida pelo Conselho Nacional de Educação. Requeiro que seja dada ciência do presente trabalho legislativo ao excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 22 de março de 2018, vereador Otto Rezende. Coloco em discussão a moção número 15/2018, de autoria do vereador Otto Rezende. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o autor da propositura, vereador Otto Rezende. Presidente, pessoal que está em casa, mesa diretiva, demais vereadores. Eu tenho lutado aqui em plenário para que a educação no Brasil seja uma educação eficiente, uma educação que seja dada na sala de aula com outras matérias além daquela da grade curricular. E tenho lutado para que coloquemos outras matérias na grade curricular, como finanças, OSPB, trânsito, e para que isso ocorra nós precisamos ter a sala de aula. E a gente sabe que há uma vertente muito grande para que as aulas sejam dadas via internet, fora da parte física das escolas. E ontem eu tive uma notícia muito, muito boa, que o ministro da Educação, Mendonça Filho, do DEM, já prometeu que vai impedir que nossos jovens de 15 a 16 anos, em plena formação
cultural, em plena formação de caráter, em plena formação de aprendizagem, comecem a ter aulas fora da sala de aula. Então, a minha luta, e fiz uma moção de aplausos para o nosso ministro, que tem pensado, junto com esse vereador, que as aulas têm que ser dadas em sala de aula. Então, eu fiz essa moção e agradeço aos demais vereadores por ter sido unânime para que ele tenha consciência e que nosso Brasil possa ter com nossos jovens a evolução que eles precisam ter para que saiam do curso de ensino médio com uma formação básica, cultural e social muito importante. Obrigado, presidente. Jean. Decreto Legislativo número 8 de 2018 dispõe sobre a outorga de título honorífico de honra ao mérito à Faculdade de Tecnologia, FATEC de Mogi das Cruzes, e dá outras providências. Autoria do vereador Jean Lopes. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 8/2018, de autoria do vereador Jean Lopes, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de honra ao mérito à Faculdade de Tecnologia FATEC de Mogi das Cruzes e dá outras providências. Não havendo manifestação contrária, encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões permanentes pertinentes. Solicito ao vereador Jean Lopes que assuma a presidência. Proposições publicadas. Indicações número 162 a 167 de 2018. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras. Estou assumindo aqui momentaneamente a presidência no lugar do nosso presidente Pedro Komura, informando aí a todos que estão nos assistindo em casa. Coloque em discussão as indicações de números 162/2018 a 167/2018, de autoria dos senhores e senhoras e senhora vereadores. Ô, presidente, conseguir a minha presença, por favor? Por favor, antes de encerrar aqui a discussão das indicações, por favor, pode anotar a presença do vereador Emerson Rong. Vereador Emerson Rong, presente. Encerrada a discussão e em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações de número 162 a 167/2018, de autoria dos senhores vereadores. Não existe mais documentos para o expediente, senhor presidente. Não havendo mais documentos para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar nesta tarde, o vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, o que me traz aqui nesta fala é sobre algumas mudanças que precisam acontecer em algumas vias da nossa cidade. Essa semana eu fiz algumas reuniões, principalmente no distrito de Brás Cubas, e a gente falava sobre a questão da rua Doutor Deodato em Brás Cubas. Ela precisa ter rapidamente uma orientação de trânsito e uma mudança até no entorno. Nós vínhamos falando já, antes do secretário Zé Luiz, sobre a questão da criação da Zona Azul no distrito de Brás Cubas. No passado, há uns 4 anos atrás, foi feito um piloto para tentar fazer isso lá no distrito de Brás Cubas.
os próprios comerciantes naquela oportunidade, acho que o vereador Pedro Komura foi um dos que trabalhou nesse processo, eles mesmo, no final, acabaram dizendo que não precisava ter esse serviço lá em Brás Cubas. Hoje é um clamor dos comerciantes do distrito de Brás Cubas, com a questão da Zona Azul. Uma dificuldade maior, os veículos são parados nas vias, sem nenhuma sinalização, as pessoas deixam o veículo, acabam indo embora para São Paulo trabalhar, com uma necessidade de trabalhar, e o veículo para nas portas das lojas, na porta das residências, enfim, tem trazido um transtorno muito grande. Hoje mesmo, eu fui chamado lá em Brás Cubas para ver uma situação dessa, 3 veículos parados na frente de uma loja, que a pessoa não consegue chegar na loja dele, e a residência que o cara não consegue tirar o carro dele. Qual é a determinação? Cumprir a legislação, chamar o guincho e tirar. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que a disciplina essa questão. Então, hoje, precisamos urgentemente começar a pensar a questão do distrito de Brás Cubas. E ela é uma questão mais ampla, não é só o Dr. Deodato. Aí nós temos as outras ruas, a Isidoro Bocô, a Francisco A. de Melo, a Rua Schwartz, a Júlio Aragão, enfim, mais ruas que vão ser envolvidas nesse processo. Então, hoje, eu estou pedindo, até falando aqui, mas é uma questão que eu disse que ia falar publicamente para aquelas pessoas que nos acompanhavam lá na reunião de hoje, lá, com alguns comerciantes, e as pessoas nos acompanham por esse canal de comunicação, que é a TV Câmara. E eu disse, vou tratar desse assunto. Então, já que nós temos que tratar desse assunto, vamos tratar uma questão mais ampla. Hoje nós temos a Rua Dr. Deodato, lá em Brás Cubas, e essas ruas que são transversais da Rua Dr. Deodato. Nós temos a questão da Rua Tuller, do Jardim Universo, que hoje tem trazido um transtorno grande também, no horário de pico, principalmente na parte da manhã e a parte da tarde, porque é uma via, é uma artéria hoje de ligação de bairro a bairro, que liga Brás Cubas, Vila Paulista, e a questão da Vila Bernadotte aqui em Brás Cubas, ligando com a Vila Brasileira, com a Vila Pomar, e os outros bairros que interligam a Avenida Japão, que aí interliga vários bairros. Mas ficou uma artéria de passagem. E hoje, com estacionamento dos dois lados, com 2 linhas de ônibus cruzando ao mesmo tempo, que é o Jardim Universo e o Alto Guaianás, o antigo Alto Guaianás, tem hora que não passa os ônibus. E aí está travando o trânsito. Ontem mesmo à tarde, travou o trânsito na Rua Tuller. Então, é uma questão que nós precisamos desenvolver um processo para isso que seja melhorado. E lá em Jundiapeba, Altino Arantes, que é outra via também, que nós estamos com uma dificuldade de trânsito lá. Os bairros vão crescendo, vereador Cuco. Eu até brincava hoje lá em Brás Cubas, dizia assim, quando eu cheguei aqui em 76, 77, a gente jogava bola na Rua Dr. Deodato com Francisco A. de Melo. Tinha até um golzinho marcado ali que a gente jogava a bola lá. Hoje, não se consegue atravessar a via, por uma questão do número de veículos, mudou tudo a história daquele distrito, cresceu. O centro de Brás Cubas virou um centro comercial forte, que nós temos um público muito grande, e esse trabalho. Então, a gente tem que pensar numa questão mais macro, e por isso que eu estou citando esses bairros aqui, e tem um trabalho do vereador Protásio também, junto com outros vereadores, que é a Capitão Manuel Rude, que à tarde também está um trânsito pesado, e ele fala de criar uma via de acesso de uma mão única, e a paralela fazer uma mão de ida e volta. Mas precisa sentar para discutir esse assunto. São assuntos espinhosos? São, mas precisa ter cuidado, porque senão daqui a pouco nós não conseguimos fazer as mudanças. Aquela questão que hoje nós temos também do túnel, sentido Vila Mogilar, centro da cidade, também na saída lá nós estamos com dificuldade à tarde, que é a ligação da Campos Sales, e na sequência nós temos as vias na frente, que vai ligar para o Jardim Universo, pegar a Avenida do Japão. Então, esse viário todo, são alguns gargalos que nós temos que começar a cuidar deles, porque senão nós não conseguimos cuidar. E aqui eu quero trazer uma notícia até um pouco mais delicada. E aí, se não tem conhecimento, está na hora de passar a ter o conhecimento. Os motoristas de ônibus e cobradores, hoje, iriam fazer uma parada de ônibus por 2 horas, no horário de pico. Então, estou comunicando essa casa. Porque os terminais de ônibus que foram anunciados, que vão fazer as mudanças, anunciou o centro, mas o terminal de ônibus aqui do centro, aqui onde os motoristas trabalham, que faz suas refeições, que faz a sua necessidade, está largada ao Deus dará. E me mandaram os vídeos hoje, complicado. Então eles iam fazer uma paralisação hoje, e eu fiz uma intervenção pedindo para isso não acontecer.
Mas se não acontecer hoje, mas vai acontecer amanhã ou depois da manhã, isso vai acontecer. Então, nessa mesma linha de raciocínio, que o assunto é transporte, hoje à tarde eu vou até falar com o secretário José Luiz, que isso pode acontecer. Isso vai trazer um transtorno muito grande se as duas empresas parar, os motoristas e o cobrador parar no mesmo horário, 4 horas da tarde, por 2 horas, são 6 horas, vai virar um caos na cidade. Vereador Antônio, por favor. Pois não. Não, qual é a reivindicação deles mesmo? É o terminal de ônibus, aonde eles fazem as suas refeições, que faz as suas necessidades, que está deixado, está largado, tem barata, tem rato. Vou citar tudo que tem lá, então. Aí eu vou fazer uma lista desse tamanho, E vereador. quem que é a obrigatoriedade de quem fazer No início a manutenção disso? No início diz que eram as empresas junto com a prefeitura. As empresas tiraram o corpo fora e ficou só para a prefeitura. Mas no início da conversa, segundo o sindicato, as empresas estavam juntas. E agora as empresas falaram, isso é problema da prefeitura, não é problema nosso. Como parece que não tem nada no papel, palavra não tem mais valor, então começa a acontecer esses casos. Então tem que ser no papel. Porque também se você começar a contar com o empresário, muitas vezes acaba não acontecendo. Então, mas eu vou tirar isso a limpo hoje, porque a minha intervenção hoje foi para não paralisar. E não vai paralisar. Eu tenho a palavra do sindicato que não vai paralisar. Mas amanhã ou depois pode paralisar. Tá então, bom. Esses dois assuntos que eu queria trazer hoje nessa tarde É aqui. até bom, porque a imprensa daqui pode fazer amanhã e perguntar de quem que é a responsabilidade de tudo Exatamente. O vereador Mas Lino. o que eu fiquei sabendo do sindicato, que no início tinha uma parceria, empresa e prefeitura. Hoje só ficou prefeitura e a empresa saiu fora. Permite, vereador. Deixa eu conceder a palavra para o vereador Otto primeiro, porque ele tinha feito primeiro, por gentileza, vereador. Pois não, vereador. Colocar aí na pauta, porque eu gostei da pauta aí de transporte, os motoristas de ônibus. Jardim das Bandeiras, os ônibus param lá para receber as pessoas e tinha um bar lá de um senhor que emprestava como para as pessoas fazerem suas necessidades lá, e esse bar foi fechado. Então os motoristas de ônibus estão sem local para ficar lá esperando a próxima viagem, e já poderia colocar, no Jardim das Bandeiras, vereador Lino, poderia colocar já na pauta aí de reivindicações nossas aí. Concordo, eu vou passar, vereador Cuco. Eu acho que não é função desta casa, mas é função dessa casa cobrar. Eu acho que na nova licitação das empresas, nós temos que passar um pouco de atribuição desse serviço de pontos de ônibus, a questão de abrigo com as pessoas, com maior espaço, para as novas empresas ou para as empresas que vão operar no município. Pois não, vereador Cuco? Permita, vereador. Pois não. Sempre se fala aqui, por ocasião da licitação, que vamos também dar atribuição às empresas. Dá-se isenção do ISS. E agora não querem cuidar de um local onde os seus motoristas necessitam para fazer as suas necessidades e até para se alimentar, né? É só verificar o que está escrito na prefeitura. Sim. Nada é feito na prefeitura se não tiver um papel por escrito. O que estiver lá, se for da empresa, tem que ser cobrado dela. Não pode ser jogada a responsabilidade da prefeitura. Agora, se não estiver escrito, for acordo de cavalheiros, a prefeitura então errou e ela que responda pelo dano que está causando hoje, inicialmente aos motoristas e cobradores e futuramente aos próprios usuários do ônibus. Como a minha reunião é à tarde e eu fiquei de falar esse assunto, trazer esse assunto aqui no plenário dessa casa, que lá eu quero até agradecer, os sindicatos dos condutores rurais estão assistindo a gente agora, é isso que eu queria passar, que esta casa vai tratar desse assunto para resolver essa questão. Pois não, vereador Jean. Eu ia falar justamente, vereador Lino, que o ano passado tivemos, as empresas de transporte tiveram a isenção aqui de imposto, tá certo? Nada mais justo de cumprir o que está lá na lei, de em contrapartida com a prefeitura, dar condição aos trabalhadores ali do transporte. Até porque, vereador Lino, você vê ali que além do trabalhador, o motorista, por exemplo, exerce ali a função de cobrador e também exerce a função de motorista. Ele precisa, no mínimo, um local mais adequado, né? E com comodidade para que ele possa exercer ali a sua tarefa. Quanto, vereador Lino, a situação da Zona Azul ali em Brás Cubas, né? Nós assinamos, inclusive, conjunto lá a indicação. Foi bom o senhor trazer para essa casa essa tarde esse assunto. Brás Cubas é uma cidade, sim, vereador Lino.
Brás Cubas é distrito de Mogi das Cruzes, mas é uma cidade. Tem 120 mil habitantes. 120 mil habitantes, tem um comércio próprio, indústrias próprias, e nada mais justo a gente regular. Vossa Excelência tocou bem no assunto. Nós temos que regular, por exemplo, a questão do transporte, do trânsito ali. Sobretudo essa questão do estacionamento. Aliás, nós temos que já pensar. O vereador Cuca apresentou ontem uma moção, vereador Lino, sobre a questão aqui do estacionamento por conta do Sesc, tem shopping, tem um monte de coisa. Nós temos que pensar nos bolsões de estacionamento de carro. Eu não sei se eles vão ser subterrâneos ou se vão ser com prédios, mas a cidade tem que pensar nessa proposta, né? Tendo lá, por exemplo, um local, por exemplo, público, que passe para a iniciativa privada construir esses bolsões e essa iniciativa privada poder explorar esse serviço que é importante para a nossa cidade. Obrigado. Só um minutinho, só para a gente encerrar, porque o vereador... Bom, primeiro eu quero parabenizar o vereador Antônio Lino por trazer essa discussão da reivindicação dos trabalhadores, porque o sindicato representa os trabalhadores. Agora há pouco eu aprovei um requerimento, a Casa aprovou um requerimento, parabenizando o sindicato de servidores por muito bem representar os trabalhadores da administração pública, vereador Antônio Lino. E seja a responsabilidade de quem for do terminal, seja da prefeitura, seja das empresas, o trabalhador tem que ter condições dignas de trabalho, tem que ter um ambiente digno para fazer as suas refeições, um ambiente digno no seu minuto de descanso. Não podemos ficar jogando a bola um para o outro. Seja quem for, o sindicato está corretíssimo em defender os interesses dos trabalhadores. Quero parabenizar o sindicato, quero parabenizar o vereador Antônio Lino pela iniciativa do debate. Muito obrigado. Obrigado. Só para encerrar, senhor presidente, só para usar das palavras que o vereador Cuco falou aqui. Vereador Cuco, se a responsabilidade for da prefeitura ou for da empresa, mas eu acho que a empresa também tem que ter um pouco de responsabilidade com o seu trabalhador, com o seu funcionário, porque ele que convive o dia todo ali, é o bem mais precioso da empresa hoje, é o trabalhador que conduz o veículo no dia a dia. Se a prefeitura não está fazendo, não custa nada fazer a limpeza e manter aquele local limpo. É o mínimo que uma empresa pode fazer com os seus funcionários. Obrigado, senhor presidente. Olha para mim aqui. Próximo vereador inscrito para falar, o vereador doutor Otto Rezende. Obrigado, presidente Jean, mesa diretiva, vereadores, pessoal que está em casa. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre amanhã é Dia Mundial da Água, assunto importantíssimo. Nós estamos tendo um fórum sobre o tema em Brasília. Nosso secretário está representando a cidade de Mogi das Cruzes, Daniel. E é um tema importantíssimo porque nós temos aqui na cidade de Mogi das Cruzes o rio Tietê, que passa dentro da cidade. Sábado eu estive em 3 bairros, Jardim das Bandeiras e os bairros adjacentes, para ver um problema que a gente tem tido recorrente, que é o asfalto lá, que tem levantado e toda semana está sendo feito serviço de tapa-buraco lá. Então a gente foi ver mais a fundo e, na verdade, existe um córrego que corre o bairro inteiro e ele desemboca numa lagoa onde as pessoas usavam antes, o Carlos Variz deve saber disso, para tomar banho até ali no Jardim das Bandeiras, tinha uma lagoa e o pessoal tomava banho nessa lagoa. Acontece que o riacho está vindo lá de cima e as pessoas estão tentando de alguma maneira resolver o problema do riacho e a lagoa acabou subindo de nível e o Jardim das Bandeiras ficou numa bacia onde qualquer tipo de asfalto for colocado ali vai levantar e não vai dar problema. Então ali a gente tem o administrador do bairro, o Rinaldo, que tem feito alguns esforços. Nós temos a Secretaria de Obras que faz o seu esforço e acaba todo mundo tentando ajudar e é um caso típico de que todo mundo está ali atrapalhando ao invés de ajudar, porque falta um projeto para esse córrego para que ele tenha uma definição efetiva do que pode ser feito para acabar esses problemas. Então, sábado nós percorremos o córrego inteiro,
Essa semana, a Secretaria do Meio Ambiente mandou lá as máquinas, melhorou bastante o bairro, mas a gente sabe que precisa ter um projeto. Então, eu estou dando exemplo de um riacho, de uma nascente de Mogi das Cruzes, e nós temos mais 1.800 nascentes. Então, é um problema crônico que precisa a cidade começar a planejar cada uma desses nascentes, 1.800 nascentes que tem em Mogi das Cruzes. Nós temos que falar também sobre água. A gente precisa lembrar que Mogi das Cruzes precisa da ortoga da represa de Itaessupeba. Nós estamos recebendo água através do SEMAI, que é mogiana, através do rio Tietê. Esse rio Tietê está cada vez em Mogi recebendo menos água. Nós estamos com um filete de água para receber água do rio Tietê e não estamos conseguindo, nós mogianos que temos o rio passando dentro da cidade, o começo do rio, um rio que era com uma vazão grande. Essa vazão está diminuindo porque São Paulo está retirando a água antes dela chegar em Mogi das Cruzes e a gente está pagando uma fortuna de água para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo precisa entender que precisa ressarcir a nossa cidade por serviços ambientais. O que são serviços ambientais? É a água que nós produzimos no nosso Mogi das Cruzes, que vai para São Paulo e a gente não está recebendo nenhum tostão para isso. Então, a gente, falando nessa semana, que é a Semana Mundial da Água, Mogi das Cruzes precisa continuar batendo nesses assuntos, que é a ortoga da represa de Itaessupeba, a captação de água no rio Tietê e outras ações que nós precisamos fazer. Nós precisamos de recursos, né? Os recursos podem vir da FEHIDRO, são recursos que poderia estar dentro de Mogi das Cruzes para trabalhar essa problemática toda que é a nossa água, que está sendo insuficiente. Outrora, nós retirávamos águas de Jundiapeba, nós retirávamos água da Serra, e hoje essa água é insuficiente pela quantidade de pessoas que estão morando em Mogi das Cruzes. Uma parte, vereador. Eu te dou uma parte, vereador Emerson. Sabe que esse tema é um tema muito importante. Eu quero dar assim, boa tarde aos meus pais, a quem está aqui presente e a quem nos assiste. Essa é uma pauta muito importante a ser realmente dita nessa tarde aqui na Câmara. Você sabe que Mogi hoje é cercado de represas, né? E nós temos uma única fonte só, que é o Tietê. Que realmente, se por acaso, porventura, acontecer alguma coisa com o Tietê, que nem houve esses atrás aí, que a água ficou amarela, deu aquela enorme a problemática muito grande que teve e que ficou feio o negócio. Então você vê, hoje Mogi é cercado de represas e nós não podemos usar essa água. E nem recebemos nada em troca dessa água que vai tudo para isso assim para fora. Então acho que essa casa tem que começar a ficar mais atenta realmente. Já houve um trabalho no passado, acho que isso realmente tem que voltar à tona realmente e ser reavaliada a situação, que hoje a gente cede a nossa água, não recebemos nada por ela e ainda temos uma fonte só, que é o Tietê, que se der algum problema, nós mesmos nós aqui mogianos ficamos sem água. É isso mesmo, vereador Emerson. Nós precisamos cobrar da AE, cobrar das autoridades, porque o estreitamento do rio Tietê está ficando difícil para captar água. Bem lembrado, mês passado tivemos uma elevação de manganês na água, manganês que prejudica a saúde, manganês que causa impotência sexual, manganês que atrapalha muito. E cada vez que a gente lembra disso aí, lembra que precisamos começar a trabalhar. Então temos aonde recorrer, temos a FEHIDRO para trazer verba e temos um monte de sugestão aqui. Eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente junto com o Permite uma parte, vereador? Farofa. Claro, vereador. Eu quero parabenizar pelo assunto que Vossa Excelência trouxe aqui na casa hoje e falar dessa importância da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas das cidades aqui da região e de outras cidades do nosso país que
que perdem terras até produtivas, como lá em Itaiaçupeba, para ceder para a represa e a gente não ter contrapartida nenhuma. Eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho. No último mandato, o então vereador Juliano Abbe, que hoje é vice-prefeito, então vereador Odete, fizemos esse trabalho junto a Brasília, visitamos parlamentares que tratam dessa questão, e eu acho que Vossa Excelência, que cuida dessa Comissão de Meio Ambiente, deve encampar esse processo, e a gente deve reivindicar, né, nossos direitos. Né? Todas as cidades, aqui não só Mogi, Salesópolis, Biritiba, enfim, que cedem esses espaços, têm que lutarmos juntos, talvez de forma regional até, para a gente poder reivindicar esse direito, que é um direito da nossa cidade, da nossa região e de várias cidades do nosso país. Parabéns. Obrigado, vereador Furlan. São 3% só de água potável no mundo. O Brasil é privilegiado, Mogi das Cruzes mais privilegiado ainda, e a gente sente a falta de água. Secretaria da Educação, eu vou colocar aqui no meio também, porque nós temos aí 80 creches, uma das cidades que tem mais creches no Brasil, e o dinheiro da creche vem da Secretaria de Educação. Eu gostaria também de sugerir que as creches começassem a ter algum currículo escolar, e poderíamos começar nas creches com educação ambiental para as crianças. É uma coisa fácil delas aprenderem, elas gostam sobre educação ambiental, o que é um riozinho, o que é uma água, o que é jogar uma sujeira nas coisas. Então a gente pode começar a dar compromisso também para essas creches da cidade de Mogi das Cruzes, para que elas comecem a entender que fazem parte da nossa cidade, da nossa Mogi das Cruzes. Então precisamos ter a ortoga de Itaiaçupeba para retirar a água de lá. Precisamos reclamar que esse estreitamento de rio Tietê aqui para nós está faltando água, e precisamos também, que é uma coisa muito importante, o pagamento do Estado de São Paulo para o município de Mogi das Cruzes por serviços ambientais, que é o uso da água da nossa cidade. Muito obrigado, presidente Jean. Obrigado, Otto. Próximo vereador inscrito para falar, vereador Caio Cunha. Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigado, vereador Gia Lopes, por me lembrar do tempo regimental. Vou fazer questão de cumpri-lo rigorosamente, né? Espero que já foram uns 8 segundos já, no meu tempo. Hoje eu venho compartilhar uma informação e fazer 2 denúncias. Vamos pela parte legal, né? Estive em Brasília semana passada, na quarta e na quinta-feira. Fui convidado pelo movimento MJP, Movimento Jovens na Política, para ir no lançamento do programa Brasil Mais Jovem, né, que é um convênio, é uma iniciativa do governo federal para estimular o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil para jovens, né? A gente, desde 2013, a gente tem pedido, inclusive o vereador Jean Lopes, em outros mandatos, tinha pedido já a formação do Conselho de Juventude. Nós pedimos uma coordenação, porque nós entendemos que é preciso ouvir os jovens, discutir com os jovens, para aí sim desenvolver políticas públicas com os jovens, para os jovens, né? Então nós estivemos lá, foi um ambiente muito agradável, onde a gente percebeu que no Brasil todo há jovens sérios e posicionados, dispostos à transformação do nosso país. Tive também o prazer de conhecer o Laboratório Hacker, né, que é uma iniciativa de dentro do Congresso Nacional, onde eles desenvolvem ferramentas via internet, eletrônicas, né, sistemas para permitir melhor transparência e participação. Até recentemente, em um programa do lado Fantástico, mostrou uma iniciativa que chama Serenata de Amor, onde todas as prestações de contas, de viagens,
né, de custos, né, dos deputados, os dados eram cruzados, e aí isso dificultaria e dificulta qualquer tipo de processo de corrupção, ou seja, aumenta a transparência, aumenta a lisura na questão do processo público. A gente foi lá e discutiu a possibilidade de uma parceria, de trazer aqui para a Câmara Municipal essas ferramentas, trazer para o poder público essas ferramentas que estimulam a participação e a transparência nos processos públicos aqui da nossa cidade. Agora, com respeito às denúncias, eu já fiz informalmente, alertei, dei atenção para a Prefeitura a dois casos importantes. Os dois muito próximos. Um ali na rua, né, Carlos Baratino, né, ali naquela, né, rotatória, né, que tem ali com a prefeito Carlos Ferreira Lopes, né, que tem aquela rotatória que tem um símbolo da maçonaria ali. Ali naquele terreno de esquina, onde geralmente, na época que tinha carnaval, os carros alegóricos eram colocados ali. Aquele terreno ali é da USP, né? E tem uma construção ali, estão usando aquele terreno, né, indevidamente, mas o problema não é isso é uma questão da USP, né, resolver. A questão é que aquela área ali é uma área de preservação ambiental. E o que está acontecendo ali? Estão usando aquela área para separação de lixo reciclado. Ou seja, uma área que não pode acontecer isso. A gente valoriza a questão né, da reciclagem, mas é uma área que não pode acontecer isso. Né? Nós já alertamos a Prefeitura, mas ainda medidas não foram tomadas. Logo ali próximo, um pouquinho mais para frente, quase que na beira do rio, né, quem passa ali, né, passando ali o Misuta Soccer ali, tem um terreno grande, onde ele está sendo murado. Está sendo murado. Segundo informações informais, é que ali vai ser o novo galpão, não sei se Saada, alguma loja de imóveis, alguma empresa assim. E de olho, e medindo com o pé que eu medi, eu não peguei a trena, mas medindo com o pé, né, não respeita a medida certa. Né? Ah, mas seu pé está errado. Não, uma coisa está errado 1 metro, 2 metros. Outra coisa está errado 10, 20 metros. Né? Então, assim, já alertei também a Prefeitura com relação a isso. Já está murado. Até então, estar murado é uma questão, né, que não oferece nenhum problema, né, jurídico. Até porque, né, o dono do terreno ele tem que preservar, né, pelaquela área para não ter invasão e coisas do tipo. Mas a obra não parou ali. Inclusive, hoje de manhã eu passei, estavam a pleno vapor ali. Então, assim, estou fazendo esse alerta em plenário, como eu sempre já disse. Qual que é o meu procedimento sempre? Eu vejo uma situação errada, eu vou direto na fonte alertar o poder público. Segundo, oficio. Terceiro... Só para aquela questão da área lá, só para acompanhar. Você pediu uma parte? Pedi, por gentileza, por favor. Uma parte. Só para dar um esclarecimento aqui. Eu não sei se eles conseguiram agora. No passado, aquela área é do Armando da Sultão. E eles tinham uma questão ambiental, porque aquela área foi do Padre Melo. A gente vai ficando mais velho nessa casa, vai sabendo das coisas que vão acontecendo, né? Toda aquela área ali era do Padre Melo, depois foi vendido. Ele comprou aquela parte. Tinha uma questão passiva ambiental. Estava na justiça. Quando eu vi Murão lá essa semana, eu não perguntei para ele, mas eu acho que ele deve ter uma liberação judicial, porque senão ele não pode fazer nada lá. Antigamente tinha uma questão judicial, só para a gente dessa questão do alinhamento aí. É do Armando da Sultão. Você me deu uma parte, vereador? Obrigado, vereador Otto, por favor. Caio Cunha, meus parabéns. Essa área aí realmente, com certeza, não pode ser construída, porque eu conheço o terreno que está antes desse terreno. Foi solicitada ali uma construção simples, não pôde ser feita porque está em cima do rio Tietê. Então é estranho, causa estranheza, você tem todo
o direito aqui de estar fazendo isso. Provavelmente o senhor já foi até a prefeitura solicitar por mês, outros meios, e usar o plenário, eu sei que é o nosso último recurso, né? E, então, meus parabéns, e eu concordo com o senhor, porque conheço aquela área, porque nós já tentamos fazer uma outra obra um pouquinho antes dela, e também foi embargado, e até hoje está lá o terreno, não pode ser feito nada, porque ali está em cima do nosso rio Tietê. Bom, então só para ressaltar quais são os pontos. Primeiro, a utilização daquele terreno ali na esquina com a Carlos Baratino e a prefeito Carlos Ferreira Lopes, que é uma área da USP e está sendo utilizada para não só descarte, mas seleção de reciclagem. Ou seja, por mais que seja um procedimento talvez limpo, o lugar é inapropriado, né? É até de interesse da cidade, então poderia inclusive ceder o espaço em outro lugar, talvez para essa família ou para essa empresa, não sei quem está ali. E a outra é o ponto, né, de atenção ali próximo ao rio Tietê, né, descendo um pouco pela mesma rua, onde a gente vê já o terreno murado, e o que tudo indica é que vai ter uma construção ali. Então, o pedido foi feito, o alerta foi feito em plenário para que isso fique público, não é? Eu tenho certeza, né, que a prefeitura ela tá acompanhando isso, se não sabia, está sabendo agora, mas mesmo eu também já tinha avisado alguns setores competentes, e aguardo uma resposta oficial, já que nós apresentamos um ofício. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com Vossa Excelência. Aquela área que tem ali, para quem vai de Luzia, isso está na curva do Bizuta, do lado direito, ali também é da USP, também, não é? Da USP também, aquela área? É essa que eu estou falando. Você está falando mesmo? Então é essa que eu queria entender. Ali, inclusive, vira e mexe, tem umas capivaras gigantes ali, qualquer hora do dia. Olha só, uma coisa simples, que assim, eu não sei porque até hoje não foi feito, mas nós pedimos ali para a Secretaria de Trânsito, né, colocar uma sinalização, né, de animais selvagens ali, porque ali é uma via rápida, por mais que tenha, né, lombada ali, vira e mexe, ainda mais de noite, cruza a via né, famílias de capivaras ali. Então é necessário ter essa atenção. Como eu respeito muito tempo de Vossa Excelência, presidente, e Vossa Excelência só me deu 10 minutos, eu encerro por aqui. Obrigado. Você está bem, vereador Caio. Mas eu acho que teve já o auxílio na sua fala, com o membro da comissão de meio ambiente, o Otto, o Protássio, também tem o Farofa, vocês irem em loco, né, acompanhar esse processo junto à prefeitura, inclusive local. Acho que é interessante. Importante informação. Também quero passar aqui a palavra ao aniversariante do dia, o vereador Rodrigo Valverde, aniversariante, que Deus também conceda mais anos de vida aí, vereador. Vereador Rodrigo, parabéns, felicidade aí pelo seu aniversário. Obrigado, meu presidente. Cumprimentar todos os presentes aqui, sem exceção, e aproveitar e com o público de casa, claro, sempre. E aproveitar também e convidar todo mundo, se puder dar uma passadinha lá na Rua dos Aposentados hoje, a partir das 18h30. Posso convidar bastante gente, Jean, porque o espetinho R$3 e a cerveja R$3. Mas o bolo é por minha conta. Bolo de quilômetros, né? Gente, hoje eu vou falar aqui de presunção de inocência. Esse assunto parece que não, mas é muito importante. Peço até desculpa para descolar um pouco aqui dos temas da cidade que estão fervilhando e a gente debatendo diariamente. Mas nosso país está vivendo um momento muito delicado. Eu acho que até o mundo, acho que não é só o Brasil não, é uma tendência global, infelizmente, aonde primeiro se condena e depois nem vai atrás da verdade. Temos vários exemplos, inclusive aqui em Mogi das Cruzes, né?
A gente está aqui no plenário que se chama Luiz Beraldo de Miranda, qual eu conheci e aprendi muito com ele, mas conversando com diversos vereadores, Luiz Beraldo de Miranda é sempre um vereador muito citado, mas conversando com todos os vereadores, quem acompanha a política, que nunca foi vereador, mas que sempre acompanhou a política em Mogi, quem sempre gostou de política, quando fala em vereador, a gente se lembra de um nome que é muito destacado. Muitos defendem como o maior vereador que Mogi das Cruzes já teve, Ivan Nunes Siqueira. O Ivan, vários aqui já atuaram com ele, né? Respeitadíssimo, combativo, levava muito a sério a função de vereador e respeitado por situação, por oposição, pela população, era uma figura ímpar. E todos sabemos como ele veio a falecer. Ele, em cima do túmulo da mãe dele, deu um tiro. Por quê que ele fez aquilo? Ele foi condenado em primeira instância, sempre disse que era uma perseguição política contra ele, recorreu e foi condenado em segunda instância. E recorreu também. Mas quando ele foi condenado em segunda instância, estava taxado na cidade como um grande marginal, que estava com os bens bloqueados, e a pressão fez com que ele desse fim da sua vida, a história de vida que ele teve, dessa maneira. E para nossa surpresa, a terceira instância absolveu o Ivan Siqueira. Na terceira instância foi comprovado que ele não devia nada, mas até chegar nesse ponto, todo mundo falou que ele era um bandido. E ele foi lá e deu um tiro. Como Getúlio Vargas também deu um tiro no peito, porque a Globo todo dia falava que ele era um bandido. E é fácil chamar os outros de bandido. É muito fácil. Difícil é provar, difícil é fazer alguma coisa pelo coletivo. E a gente aqui está vivendo um momento no país, uma menina que faleceu na semana passada com uma baita história de vida, mesmo depois de morta, começaram a falar que quem matou ela foi uma facção criminosa. Uma desembargadora, que é quem mais tinha que defender a presunção de inocência, foi nas redes sociais e falou, ela estava envolvida com narcotráfico. Deputado, delegado, juízes de primeira instância. E depois que a verdade veio à tona, a desembargadora vai lá e fala, olha gente, desculpa, eu estou dando uma opinião como cidadã, mas pô, na hora que você entra no perfil, é uma desembargadora, Tribunal de Justiça. Então por que eu estou dizendo tudo isso aqui, que interessa para cada um de nós que somos políticos aqui também? Que também, primeiro, você tem que provar a inocência, né, quando você é político, né? Não são os outros sem provar que você é culpado. Porque tem muita gente torcendo. Recentemente, o STF mudou um entendimento ridículo. A Constituição Federal é clara. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Pelo menos juridicamente. Politicamente, alguém fofocou que você é bandido, você já perde um monte de voto. Não precisa nem ter processo. Falou que você é bandido, falou que você não presta, você já perde um monte de voto. Mas juridicamente, você não pode ser condenado por algo que você ainda não teve a condição de se defender. Às vezes você é condenado por um juiz que te persegue, um juiz que tem uma convicção igual dessa desembargadora, que nem sabia de nada, já condenou, já julgou. E a segunda instância, às vezes, por uma pressão midiática, ela mantém. E o Supremo, os tribunais de última instância, servem também para rever todos os erros do judiciário, que são muitos, hein? Muitos. Não sei qual que tem mais, se é mais acerto ou se é mais erro. São muitos erros. Tem muitos acertos, é verdade, mas tem muitos erros, e nós todos aqui somos testemunhas. E tem muita gente torcendo para que esse entendimento ridículo do STF, que só mudou. Você é condenado em primeira instância, você pode recorrer. Você é mantida a condenação em segunda instância, você pode recorrer. E a última instância é a palavra final. Na última instância falou, olha meu filho, tudo que você alegou em sua defesa aqui, você está errado, tem prova cabal que você é culpado. Aí sim, esgotou todos os seus recursos, esgotou todos os seus argumentos, aí você pode pagar pelo que você está sendo acusado. Mas, estranhamente,
a terceira instância desse país falou, olha, condenação em segunda instância já pode ser cumprida. E se ele reverter em terceira instância, como é um caso aqui de talvez o maior vereador que passou por Mogi das Cruzes, que na terceira instância ele reverteu. E se acontecer isso, quem vai pagar o prejuízo? Quantos erros nós já vimos de juízes de primeira instância? Eu não consigo contar nas duas mãos. Quantos erros nós já vimos de segunda instância e até de terceira instância? Então é um absurdo alguém que se diz democrático defender que tem que executar a pena em segunda instância. Isso não é nada popular o que eu estou falando aqui, porque muita gente quer sangue, muita gente quer que já condene alguém só por falar que alguém não presta. Mas eu estou falando aqui como advogado e como um democrata, não do partido DEM, do Furlan, mas alguém que defende a democracia e sabe que por mais defeito que tenha, nunca existiu na história da humanidade um sistema melhor que o sistema democrático. Agora, você defender uma execução de pena em segunda instância, você é antidemocrático, não fala mal de ditadores, não se dá o direito disso. E a torcida, olha, eu não quero saber se o cara é inocente ou não, eu não gosto dele, eu quero que ele pague por isso. Então, eu estou trazendo essa reflexão aqui para toda a sociedade que está nos acompanhando. Já fiz esse debate nas redes sociais e apanhei muito. A maioria das pessoas querem a condenação sumária, como foi em vários momentos da nossa história, e nós vimos ao longo da história quantos inocentes pagaram injustamente. Então eu trouxe essa reflexão, e eu tenho certeza que durante essa reflexão, quem prestou atenção, sabe o grande tema do momento. E qual que é? Dia 26 de março, o TRF4, lá de Porto Alegre, que já, antes de ler o processo, já tinha colocado a sua posição ideológica, política, vai julgar os embargos do Lula, e eu não tenho dúvida nenhuma que eles não vão nem ler, eles vão indeferir os embargos. E aí é bem provável que o juiz Sérgio Moro já espeça o mandado de prisão. E tem uma grande campanha para que muita gente apoie essa decisão. E aí eu quero trazer essa reflexão aqui com os colegas, se é justo, se é democrático, se é legal isso. Talvez a torcida, o Fla-Flu, fala, eu não quero nem saber, eu não quero ler o processo, eu quero que o cara pague, eu quero que o cara não dispute a eleição em 2018. Agora, isso é um tiro no pé, porque hoje é o Lula, amanhã pode ser qualquer um aqui, ou qualquer um da sociedade que torce pela prisão do Lula. E o pior, qualquer um de nós aqui que alguém fale mal, a gente perde muito voto. O Lula, desde quando ele deixou a presidência da República, todos os meios de comunicação, a grande mídia, com interesses internacionais financiando, fala mal dele diariamente, horas e horas, dias após dia, semana após semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Já assisti televisão de madrugada falando mal dele. Nunca chamaram ele para falar um minuto do posicionamento dele, nunca chamaram ele para falar um minuto sobre o processo. E faz a pesquisa. Quem está em primeiro lugar na pesquisa? Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe por quê? Não é porque a televisão não consegue formar a opinião das pessoas, é porque a população pensa, poxa, eu vi aqueles caras do TRF4 ao vivo na TV, falando 10 horas sobre o processo, e não conseguiram me convencer qual prova tem contra ele. O juiz Sérgio Moro, toda a entrevista que ele dá e toda a palestra que ele faz é perguntado, escuta, qual prova cabal que Vossa Excelência viu no processo? Eu sei que é o seu aniversário, vereador, mas por gentileza. Vereador Jean Lopes. Concluindo aí, por concluindo. Toda a palestra que ele faz, ele é perguntado, qual prova cabal tem contra ele? E ele fala, olha, não posso falar sobre o processo na minha palestra. Então é por isso que a população sabe da farsa que foi criada. Nunca um processo com 85 testemunhas terminou em 10 meses, vereador Jean Lopes. Nunca um julgamento de segunda instância foi julgado em 4 meses, 250 mil páginas. E é por isso que a voz do povo é a voz de Deus, e a sabedoria popular é a mais sábia do que qualquer jurista, do que qualquer intelectual. E aí fala, pode falar mal desse cara, mas eu não vi prova contra ele, e eu voto nele para presidente. Obrigado, uma boa tarde a todos, espero todos lá a partir das 18h30, comemorando 4.0. Obrigado. Quarentão, velho. Tá bom, vereador, novinho. Passo a palavra
próximo vereador inscrito, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, vereador Jean Lopes, senhores vereadores, senhora vereadora, a população nos acompanha, em homenagem ao vereador Rodrigo Valverde, que hoje faz 40 anos de idade, e também nesse momento histórico que nós vivemos, o vereador Rodrigo abordou muito bem. É um momento histórico e ele lembrou fatos aqui da cidade que eu quero, inclusive, também citar. Está aqui o vereador Olímpio Tomiyama, o vereador que teve mais mandatos nessa casa, acredito, vítima também de uma injustiça corrigida posteriormente pela própria justiça, também foi execrado pela imprensa local. Aliás, moveu uma ação e ganhou com relação à imprensa. E isso que a história está aí para nos mostrar vários episódios de que a população motivada outrora pelos jornais impressos, né? Hoje as mídias sociais têm uma força muito grande, e as mídias sociais também, hoje, têm sido um instrumento para condenar antecipadamente as pessoas sem que elas tenham uma chance de se defender. Então, eu aproveito uma prova que viva da luta contra essa injustiça que é condenar para depois julgar. Agora, tem gente que tem culpa e tem que pagar, de fato. Tem muita gente com culpa. Mas o caso específico colocado aqui hoje é a satanização e a judicialização da política hoje. Hoje, a mídia tem o prazer de colocar todo mundo que tem um mandato eletivo como bandido, como alguém que cometeu crimes, e a população muitas vezes compra, e nós sabemos que em todas as regras tem exceção. Nós sabemos que em todos os setores da sociedade tem gente que não presta e tem gente boa, e que não existe nenhum país do mundo que não seja gerido, administrado por políticos e por políticas públicas. Não existe. Do mais desenvolvido, onde tem os menores índices de corrupção, da Noruega, Finlândia ao Brasil. Lá tem primeiro-ministro, lá tem deputado, lá tem senadores, lá tem gente para discutir, legislar e desenvolver políticas públicas. Portanto, satanizar a política e dizer que ninguém presta é algo que é para que a população tenha nojo da política, se afaste da política, não participe da política. E aí meia dúzia de mau caráter vai lá e vai gerir os recursos públicos e vai fazer a política que lhes interessa. Portanto, a política é algo saudável e ela tem que ser usada em prol da população. Então, primeiro dizer isso, porque existe aí, de fato, uma onda extremamente complicada. Agora, é mais complicado ainda quando o Estado, o aparato institucional, a justiça, por exemplo, é usada em função da política. Aí é perigoso. Aí é utilizar o poder do Estado na política. É colocar as instituições de um lado da política. E aí nós pegamos o exemplo que foi citado aqui, do presidente Lula, tá? E de outros que hoje estão sendo julgados e condenados de forma antecipada, inclusive. Antecipada, inclusive. Muitas vezes se utiliza a justiça para dar um verniz de que é justo. Vamos resgatar a história, rapidamente, nesse pouco tempo. A presidente Dilma foi acusada de pedaladas fiscais. O que é pedaladas fiscais?
é pegar o dinheiro da Caixa Econômica Federal, pagar o custeio da safra, pagar o Bolsa Família e depois o governo pegar e pagar a Caixa Econômica Federal. Isso que é as pedaladas fiscais. Agora, o sujeito que recebe Joesley Batista, nos porões do Palácio do Planalto, e fala para ele continuar pagando o Eduardo Cunha na prisão, isso não tem problema. Isso não tem problema. Não é caçado por isso. Que gasta bilhões e bilhões para comprar deputados para ser absolvido. Numa primeira denúncia, numa segunda denúncia. Aí eu pergunto, como é grave a instituição está sendo utilizada para fazer a luta política? Quantos parlamentares do PSDB estão presos ou caçados em função da Lava Jato? Quantos? O Serra foi? 35 milhões no exterior, que voltou para o Brasil e foi legalizado com a repatriação de recursos que a Receita Federal autorizou. O Aécio está preso, pegou 2 milhões da JBS, sumiu com os 2 milhões. E outros, e outros, e outros. O Anastasia, ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, que foi o pai do mensalão, que começou lá em Minas Gerais. Quantos estão presos? Nenhum. Por que a justiça, ela age de um lado com a mão pesada e do outro não? Por que o senador do PT foi cassado assim que apareceu da Lava Jato e o senador Aécio não foi? Delcídio do Amaral foi imediatamente preso e cassado. Então você vê que a justiça, ela lamentavelmente está de um lado, está sendo utilizada para fazer a guerra política. Porque se fosse justo, o Aécio estaria preso, teria o seu mandato cassado. Se fosse justo, o Serra estaria preso, teria o seu mandato cassado. Se fosse justo, o Jucá estaria preso, o Renan Calheiros também, e muitos outros, Então, a justiça está sendo utilizada para fazer a guerra política. Polícia Federal também. Assim que o nome do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, surgiu como possível presidenciável, foram na casa dele fazer uma busca e apreensão. Agora, eu digo que eles estão errando na mão. A mão está pesando demais. E por que está pesando demais? Porque o Ibope fez uma pesquisa recente. O Partido dos Trabalhadores é o primeiro partido em preferência popular, 19%. O segundo é o PMDB com 7%. E o terceiro é o PSDB com 6%. E o Lula lidera as pesquisas em qualquer cenário no primeiro e segundo turno. Essa é a justiça do povo. Essa é a justiça do povo. E, falando um pouco de ódio, o ex-presidente Lula continua percorrendo o Brasil, como sempre fez, independentemente de mandato. Nesse momento está no Rio Grande do Sul. Já foi abordado por gente armada contra a caravana que o presidente está liderando em 11 cidades do Rio Grande do Sul, por gente armada, com arma de fogo. Já foi abordado por gente jogando pedra. Mas também fez lá em Porto Alegre um encontro com 100 mil pessoas. Na esquina da democracia, 100 mil pessoas. Qual político hoje que coloca 100 mil pessoas na rua, sem dar nada, sem fazer um show, sem oferecer nada, só as suas ideias? Portanto, o STF na segunda-feira amanhã, melhor dizendo, vai julgar o habeas corpus preventivo do presidente Lula. Que se os juízes, se os ministros tiverem bom senso, equilíbrio e agirem com justiça, qualquer cidadão só pode ser julgado, só pode ser preso, ter a sua liberdade privada após uma sentença transitada em julgado.
É isso que tem que ocorrer. Que a justiça seja feita desta maneira como o STF tem feito. Já tem concedido, expedido habeas corpus para várias pessoas que tiveram a sua prisão decretada em segunda instância. Porque, como muito bem foi citado aqui pelo Rodrigo, em várias fases da história, um primeiro recurso, um segundo recurso, um terceiro recurso, é possível se apurar a inocência daquele que é condenado. Especialmente no caso do presidente Lula, senhor presidente, para concluir, que se trata de um nítido caso de perseguição. Tem processos esperando 5 anos, 6 anos para serem julgados. O do presidente Lula, em 1 ano e meio, já foi julgado em 2 instâncias. Que Brasil é este? Que existem 2 pesos e 2 medidas. Portanto, quem tem que julgar o presidente Lula é a população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra aqui para o primeiro secretário assumir a presidência, que eu me inscrevi também para falar. Passa a palavra para o vereador inscrito para fala, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só retomar aqui bem rapidamente, vereador Lino. Eu, em outubro, Lino, do ano passado, 4 de outubro de 2017, eu fiz um ofício à Secretaria Municipal de Transporte, falando também sobre esse assunto que Vossa Excelência trouxe aqui na sua fala, sobre as melhores condições para os trabalhadores do transporte aqui no nosso município. Transporte coletivo, tá certo? E o ofício, só para resumir, que seja implantado nos terminais de ônibus, central e estudantes, banheiros exclusivos para motoristas, refeitório e área de descanso, que é o que Vossa Excelência falou aqui. E o secretário e a prefeitura me respondeu, vereador Lino. Aí, já que eu não estava com esse documento, a assessoria trouxe, e eles me informaram que a resposta, vereador Lino, que por conta que já tinha feito, quando foi entregue, foi feito os terminais, já tinha lá o refeitório. Isso foi feito na entrega. E que, eventualmente, não poderiam mais fazer mais melhorias, porque não tinha dotação orçamentária, tinha recurso para fazer o que Vossa Excelência está fazendo. Então, foi feito isso em 4 de outubro, queria aqui mostrar aqui, trazer para o plenário, que também estamos tratando desse assunto, mas, ao mesmo tempo, Vossa Excelência trouxe de novo, isso é importante. Você vê, né? Nós estamos em outubro, quem sabe agora, em março, tenha recurso suficiente a prefeitura para fazer esse... Mas, vereador, permite uma parte? Pois não, vereador Lino. Estou eu aqui pensando nesse assunto. Uhum. Não importa de quem se é da prefeitura, se é da empresa, claro. Eu acho que aí pode ser da prefeitura, manter o espaço limpo. É o mínimo que se pode dar a um trabalhador. É o mínimo. Eu não estou falando do máximo. Não estamos falando nem de cama de descanso, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando no mínimo. Se hoje a legislação diz que o trabalhador que é motorista profissional não pode dirigir por mais do que 4 horas, tem que parar o veículo, o caminhão, e não pode trabalhar mais que 8 horas na estrada. Se essa legislação já está valendo nas rodovias, ainda mais num trabalho estressante que é ser motorista de ônibus dentro da área urbana, que a minutos você é solicitado pelo usuário para parar o veículo ou simplesmente para descer alguém, para fazer o trabalho, enfim, coisas mais fortes ainda, e ele não, na hora que chega para fazer o seu lanche, a sua refeição ou as suas necessidades, não tem um local adequado. É o mínimo que nós estamos pedindo a favor dos trabalhadores. E eu quero aqui parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores, através do seu presidente Félix, pelo trabalho, pela coragem de dizer, se não voltar a funcionar 100%, os trabalhadores não voltarão a trabalhar a qualquer momento nessa cidade. Então, já estou deixando alerta, depois que se parar, não vai dizer assim, eu não sabia, não sei porquê. Agora já está feito alerta. Tá certo, importante o vereador Lino falar sobre isso, mas eu queria aqui, antes de passar para o Rodrigo, rapidinho, que diz assim,
a resposta da secretaria. Foi tramitação rápida. Preliminarmente, informamos que ambos os terminais foram contemplados com refeitórios para os motoristas. E por determinação do senhor, excelentíssimo senhor prefeito, esta administração municipal já providenciou um projeto visando a ampliação dos terminais estudantes. Entretanto, não há dotação orçamentária para contemplar essa medida. Realmente nós falamos com o prefeito, falei com ele também sobre isso, mas agora não dá, né? Senão os trabalhadores, olha, não é só, vereador Lino, não é só parar de minuto em minuto ou abrir a porta, não. O trabalhador, além de dirigir, ele tem que cobrar também, vereador Caio. Então a preocupação dele é maior. Não é só dirigir e parar lá. Ele tem que parar, ele tem que cobrar, ele tem que atender a pessoa. Se tiver algum acidente lá dentro, a pessoa tem um mal súbito, ele vai ter que parar para fazer. Olha só o momento estressante que esse trabalhador vive. Então é justíssimo que o sindicato lute para que tenha melhor condição no terminal e um local para descanso desse trabalhador. Não podemos, é verdade, o sindicato tem que fazer isso. É o mínimo, como Vossa Excelência falou. Rapidinho, vereador Rodrigo, perdão. Nós demos uma isenção de quase 16 milhões de reais para a empresa Júlio Simões e para a Breda. Não pedimos uma contrapartida mínima. Eles mandaram embora 700 cobradores, economizaram com essa folha de pagamento e não faz nem esse mínimo. Olha quanto pecado, e ainda a gente aprova uma reforma trabalhista que foi colocada aí, que extirpou a CLT da história do nosso país. Então é lamentável o momento que a gente está vivendo, e o mínimo que a gente pode fazer a gente não consegue. Eu me sinto impotente, vereador Jean Lopes. Tenho certeza que os atores envolvidos vão resolver essa situação. Obrigado, senhor presidente. Não existe mais vereadores inscritos para falar. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Yukio Miyake. Vereador Diego de Amorim Martins, Diegão. Vereador Edson Santos, na primeira secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na presidência. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Vereador José Francimário Vieira de Macedo. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Comura. Vereador Périx Bauab. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Presente. Presente. Confirmando também a presença do vereador Diegão e vereador José Antônio Cuco Pereira. Dezesseis dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 16 dos senhores vereadores presentes, a quórum regimental. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Caio Cunha. Levante qual a questão de ordem? Eu gostaria de fazer um comunicado à casa. Posso? Por favor. Obrigado. Eu gostaria, aproveitar que todos os vereadores estão aqui, eu gostaria de lembrá-los que hoje, às 19h30, haverá a reunião com os motoristas de aplicativo, junto, espero eu, com o secretário de Transportes, o qual foi convidado oficialmente para estar nessa reunião. A presença de todos os vereadores é muito importante, até para tirarmos dúvidas, até para opinarmos. Inclusive, vereador Chico Bezerra, se o senhor puder, eu sei da sua agenda super corrida, mas se Vossa Excelência puder estar presente, vai ser de grande proveito. Então, eu gostaria de convidar os vereadores para hoje, às 19h30, lá no auditório Tufi. Obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis na ordem do dia. Projeto do Decreto Legislativo 035/2017, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, outorga de título honorífico de honra ao mérito a senhora Viviane Faveri. Coloco em discussão o projeto de lei número 35/2017, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, que trata da outorga de título honorífico de honra ao mérito à senhora Viviane Faveri. Por se tratar de título honorífico, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a colheita dos votos. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Lino vota sim. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Voto sim. Vereador Cláudio Kilmiaki. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão. Sim. Vereador Edson Santos, vota sim. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno. Sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Voto sim. Vereador Eduígues Martins. Sim. Vereador Jean Carlos Soares Lopes. Sim. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Sim. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Sim. Vereador José Francimário Vieira de Macedo. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro de Assis Margarido. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende. Sim. Vereador Pedro Idec Komura. Sim. Vereador Pérez Bauabi. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Senhores vereadores votaram sim, senhor presidente. 16 vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto de lei número 05/2017, de autoria do vereador Chico Bezerra. Não existem mais documentos para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, quero comunicar ao plenário, aos vereadores, que o presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Idec Komura, convida para a sessão solene comemorativa ao Dia das Filhas de Jó e ao Dia do Demolei, dia 22 de março de 2018, quinta-feira, amanhã, às 20 horas, no plenário, nesse plenário. Não havendo mais informativos ou anúncios a fazer ou convites, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão solene amanhã, já mencionada por mim, e que na próxima terça-feira, no seu horário regimental, convocando todos os senhores vereadores. Está encerrada a presente sessão.